Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Fabriel e hoje nós vamos estar falando aí sobre alguns assuntos bem interessantes relacionados à questão de diagnósticos e tratamentos para escoliose, tá? Então, nós vamos estar falando sobre alguns testes rápidos que nós podemos fazer para detectar a escoliose e falar também para vocês de uma forma um pouco mais rápida aqui alguns músculos necessários para a questão de tratamento, né, de trabalho de fortalecimento para a correção da escoliose também, ok? Então, desde já peço que se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, que isso de uma forma ou de outra fortalece para que eu consiga continuar postando assuntos e conteúdos relacionados a diversas coisas da área da educação física, beleza? Então, vamos lá então. Coisa muito importante que nós temos que abordar, né, antes de começar a falar um pouquinho sobre esses testes. Esses testes, eles são decorrentes ao quê? Uma boa avaliação física feita no aluno, né? Então, deixo mais uma vez reforçado aqui a questão da importância de uma boa avaliação física na hora do começo, no começo de trabalho com qualquer tipo de indivíduo, tá? Então, sempre quando o aluno ele for contratar você como personal, ou ele for ingressar na academia, começar ali os trabalhos de musculação, é de extrema importância que o profissional ele identifique, né, esses alunos e oriente-os a fazer uma boa avaliação física para poder ser feito um trabalho bem correto, né, uma coisa bem legal, aí, bem arquitetada, bem estruturada. Então, a partir do momento que o profissional ele consegue orientar o aluno a poder fazer isso, aí já é meio caminho andado, porque com a avaliação física nós vamos conseguir detectar diversas coisas, entre elas escoliose, problemas de joelho, cifose, lordose e muitas outras coisas também que nós podemos detectar, tá bom? Então, uma boa conversa na avaliação física, uma boa avaliação física visual, tá? Que é de extrema importância também, que a avaliação ela não se resume a só medir e pegar dobras para poder detectar quantidades de porcentagem de gordura e massa muscular, tá? Então, a avaliação física ela foge um pouco, ela vai um pouco mais além disso, tá? Uma avaliação bem feita, bem específica, ela vai ajudar pra caramba e vai te valorizar também, profissional, tá? Da área de educação física vai valorizar você porque o aluno ele vai conseguir ter uma segurança, ele vai ter uma firmeza muito maior a partir do momento que ele perceber que você é especialista nesse tipo de trabalho, tá bom? Então, é de extrema importância o trabalho de avaliação física para que a gente consiga fazer bons trabalhos e colher bons frutos, ok? Então, vamos lá. Um teste bem rápido e eu falo assim que é um dos principais aí para detecção da escoliose. É o famoso teste de Adams. Como que seria esse teste de Adams? Sobre um negócio a palavra bem complicada, mas não é nada de um bicho de sete cabeças que nós podemos falar assim, nossa, eu preciso comprar um aparelho, eu tenho que investir em muitas outras coisas para poder estar fazendo esse tipo de teste. Não, tá? O teste de Adams ele é muito simples. Ele se resume ao quê? Ao aluno ele fazer uma flexão de tronco, tá? Para frente, na hora que ele faz a flexão de tronco, ele inclina o tronco dele para frente. E nessa posição, quando a gente tem que soltar um pouco mais os braços para baixo, a nossa coluna ela vai ficar em evidência. Na hora que a nossa coluna ficar em evidência, aí o profissional ele vai se posicionar ou à frente do aluno ou atrás do aluno e aí olhando sempre as costas dele que vai estar em evidência, analisando sempre o que? Os lados da coluna do indivíduo. Então, se um lado tiver um pouco maior que o outro, isso aí já vai ser o suficiente para a gente detectar a escoliose. Tá? Outras coisas também que são que nós podemos falar aí de testes que vamos detectar a escoliose, tá? Fora a questão do teste de Adams. É a avaliação visual. Nós conseguimos detectar aí assimetrias nos ombros, tá? Por exemplo, se o aluno ele tiver uma assimetriazinha no ombro, consequentemente vamos cair para fazer um teste de Adams para poder só confirmar, mas provavelmente o indivíduo também ele terá o quadro de escoliose. Assimetrias no quadril também, isso vai detectar a rotação da coluna vertebral, então consequentemente uma escoliose. Então são basicamente esses os testes que nós podemos fazer dentro da avaliação física ali com poucos recursos, porém são testes que vão ajudar muito na detecção da escoliose. E aí eu pergunto para muita pessoa, né? Às vezes eu falo assim, mas você sabe se você tem escoliose ou não? A pessoa fala assim, eu acho que não, né? Então, se você está vendo esse vídeo aí agora, é para você, tá? São testes rápidos, às vezes
não precisa nem de você estar pagando até uma avaliação física para poder estar fazendo esse teste. É só você pegar e pedir para alguém, você fazer essa flexão de tronco e pedir para alguém ver, né, analisar ali para você, que você já vai ter uma base. Lógico que depois seria mais interessante você procurar um profissional, tanto um educador profissional da área de educação física, como um profissional da área de fisioterapia ou até mesmo um médico, para poder estar fazendo a confirmação desse diagnóstico, tá bom? Lógico, tem que tomar os seus devidos cuidados sim, mas quando a escoliose ela é detectada, isso já é uma coisa muito boa, porque a partir do momento que acontece, o profissional ele consegue identificar a escoliose, o trabalho já tem que começar a ser feito, né? E a partir disso eu tenho certeza que as dores ou futuros problemas eles serão totalmente amenizados, tá? Como falei, a escoliose nós não conseguimos tratar ela 100%, tá? Uma escoliose nós conseguimos amenizar o máximo possível da questão do desvio da coluna, mas uma correção 100% ali nós não vamos conseguir, tá? Tem outros procedimentos, lógico, né? Como um exame de imagem, que é um raio-x, uma ressonância. Isso também vai detectar assim de uma forma muito limpa, né? Um desvio de coluna, tá? Mas basicamente aí são esses os testes. Outros procedimentos também que são usados aí na correção do desvio da coluna são cirurgias mesmo, né? Aquela coisa mais incisiva, que é abrir mesmo o local ali da coluna e inserir, né, alguns pinos ali fixados nas vértebras com uma linha de aço, que essa linha de aço vai fazer com que a coluna ela comece a se alinhar um pouco mais, tá? É uma cirurgia um pouquinho, vou falar assim, é meio complicadinha, né? Porque vai mexer direto com a coluna. Então eu sempre falo, ai Fabriel, todo mundo que tem escoliose tem que fazer a cirurgia? Não, nem todo mundo que tem escoliose tem que fazer esse tipo de cirurgia. Eu sempre aconselho. Dependendo do grau, se é uma coisa muito severa, lógico, não tem como fugir muito da cirurgia. Mas eu sempre falo que a escoliose, na maioria das vezes, ela pode ser tratada assim, com fortalecimento, com outros procedimentos mais tranquilos que não precise ser a questão da cirurgia, tá bom? Então, basicamente conseguimos amarrar aí o assunto dos testes, tá? Que tenho certeza que vai ajudar muito você, profissional da área de educação física, na hora que você for fazer a avaliação física no seu aluno, tá? E isso com certeza vai passar uma segurança grandiosíssima entre aluno e profissional. Eu falo que para sempre acontecer um bom trabalho, né, um trabalho de musculação, fortalecimento e tudo mais, tem que ter uma identidade muito legal entre aluno e profissional. O aluno ele tem que confiar no trabalho do profissional, né? E o profissional ele tem que ter um conhecimento a tal ponto dele ter certeza que ele vai conseguir ajudar o aluno a resolver o problema que ele tem, tá? Porque eu tenho certeza que quando o aluno ele procura o profissional, ele tem algum problema para poder passar. O que seria esse problema? Ah, Fabriel, tenho um desvio nas costas. Fabriel, sinto dor no joelho. Fabriel, tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Fabriel, não consigo ter uma consciência interessante para poder fazer um bom trabalho de musculação, preciso da sua ajuda. Então, a partir do momento que o aluno, né, o paciente, ele vem até o profissional, então ele também tem que encontrar essa segurança, tá bom? No profissional que ele está procurando. Então, através de uma boa avaliação física, eu tenho certeza que já vai ser um bom salto aí na questão da segurança que você vai estar passando para o seu aluno, tá bom? Então, isso é de extrema importância. Vamos lá, então, para um outro assunto, tá? Um assunto bem interessante também, que é legal o profissional na área de educação física saber, tá? Na questão, na hora do trabalho, na hora que ele for selecionar o tipo de trabalho, o método que ele vai poder adotar ali para a questão do fortalecimento do trabalho que ele vai fazer com o aluno, beleza? Então, o que seria isso? É identificar quais são os músculos necessários para fortalecer, né, que eles sejam fortalecidos na hora do trabalho de musculação, de alongamento e outros métodos aí na questão da correção, tá? Não são só os músculos ligados ali nas costas, tá? Que seria alongar o lado forte, fortalecer o lado fraco. Não é só isso, tá? Ele vai um pouquinho mais além disso, tá? E eu anotei aqui, né, porque são bastante, digamos até que é bastante músculo aqui, e eu anotei alguns deles aqui para tá passando para vocês, beleza? Então vamos lá. Uns músculos aí que muitas vezes os homens têm um pouco de preconceito de estar fortalecendo, estar treinando ele, é a questão do glúteo máximo, tá? Então o glúteo máximo ele é um músculo muito importante na questão também que ele tem que ser fortalecido até para ajudar na correção da escoliose, tá? Então, eu falo que o glúteo, tem muitas pessoas que têm um probleminha aí no caso, né, que a gente pode chamar de amnésia glútea, tá? Que é a dificuldade para encontrar
um jeito de contrair o músculo do glúteo na hora do treino, tá bom? Então, o que o profissional pode estar fazendo para poder ajudar o aluno a poder melhorar, a poder corrigir e poder vencer, no caso, essa amnésia glútea? Ajudar o aluno a desenvolver a consciência corporal, tá bom? De quando o profissional falar para o aluno, olha, nós precisamos jogar atenção agora desse exercício lá no seu glúteo máximo. O aluno ele conseguir mentalizar essa informação que nós estamos passando para ele, ele conseguir colocar isso na prática. Entendeu? Então, a questão do glúteo máximo, ele tem que ter um trabalho de alongamento também muito importante, fortalecimento, e essa questão do profissional ajudar o aluno a desenvolver essa consciência corporal, conseguindo melhorar e sanar essa amnésia glútea, tenho certeza que vai fazer com que o trabalho de correção da escoliose seja muito mais tranquilo aí também, beleza? Um outro músculo também muito importante na questão da correção da escoliose, podemos falar que é o transverso abdominal, tá bom? Então, através, quando a gente pega uma pessoa com um desvio de coluna, né, a gente já logo deve linkar isso, né? O trabalho não deve ser feito só na frente, ele tem que ser só lá atrás, nas costas, ele tem que ser feito aqui na frente também. Então, o músculo transverso do abdômen, ele é de uma extrema importância na questão do fortalecimento, tá bom? Então, quando nós falamos aí de poder ativar, né, esse músculo com exercícios de abdômen específicos, tá? Com certeza, quando o aluno ele entra na academia, nós não vamos também tacar exercícios de abdômen, onde vai ativar essa musculatura do transverso do abdômen com muito peso, tá? Então, no começo tem que ser feito um trabalho mais de movimentação, né? Onde nós vamos também ajudar o aluno a conseguir melhorar a consciência corporal dele em relação ao trabalho com esse músculo, ensinar a forma certa de fazer um abdômen, tá? Que eu vejo na academia muita gente fazendo abdominal de uma forma errada. Então, antes de começar a fortalecer esse músculo, temos que ensinar o aluno também a fazer um bom movimento de abdômen para que a gente consiga achar ativação e, consequentemente, um trabalho que vai ajudar e não prejudicar o indivíduo. Tá bom? Então, um trabalho muito bem feito de fortalecimento do transverso do abdômen. Tenho certeza também, né, que junto com o fortalecimento do glúteo máximo vai fazer com que o trabalho seja muito mais efetivo aí no caso, tá bom? Aí eu vou passar aqui agora para falar sobre um músculo que é os músculos, né, multifídios. Aí todo mundo vai falar assim, mas o que é músculo multifídios, né? Os músculos multifídios, ele tem uma ligação direta com a coluna vertebral, tá? Então, são aqueles músculos que eles estão ligados diretamente na coluna vertebral, que aí sim são aqueles músculos que nós falamos, né? Eu falei lá no começo, que é os músculos mais fortes, que precisam ser mais alongados, os músculos, o lado um pouco mais fraco, né? Que precisa ser mais fortalecido, e o lado mais forte precisa ser um pouco mais alongado. Então, esses músculos multifídios, ele tem essa ligação direta com a coluna e, consequentemente, ele não pode faltar na hora que o profissional ele estiver fazendo a seleção dos exercícios, pensando no plano que ele vai bolar aí para poder estar fazendo esse trabalho com o indivíduo, tá bom? Então, músculos multifídios, ele tem que ser encontrado aí alguns movimentos onde nós vamos conseguir ativar esses músculos, beleza? Flexores de quadril, né? Que são, podemos falar, são ilho-psoas, sartório e reto femoral, tá bom? Então são esses músculos aí que, digamos aí, são bem conhecidos aí no meio da educação física, não tem muitos segredos os métodos serem trabalhados, no caso, para ativação deles, então eu só deixo só aí os nomes aí dos músculos. Eu tenho certeza que com eles também, conjunto com os outros que eu falei, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho aí na musculação e vai ser muito efetivo, tá bom? Tem muitos músculos que eu estou falando aqui já, antes de terminar, né? São músculos que muitas vezes nós não conseguimos ver as pessoas trabalhando na academia, tá? Então, o profissional, na hora que você for escolher os exercícios para o seu aluno, tente sim ativar todos os músculos, tá bom? Um treino de perna ele não se resume a um treino só de ativação de quadríceps e posterior panturrilha, tá bom? Tem muitos outros músculos aí envolvendo, né, os nossos membros inferiores que eles precisam sim ser trabalhados, tá? Então, a seleção desses exercícios para ativação de muitos outros músculos às vezes foge um pouquinho até mesmo da normalidade de exercícios que nós vemos na academia, né? Mas muitas vezes nós ver um homem fazendo, por exemplo, um glúteo no cross pode soar um pouquinho meio estranho, né? Uma coisa idiota que eu acho muitas vezes na academia, mas acaba soando um pouco estranho para algumas outras pessoas. Tem um puta de um preconceito idiota, mas acontece, tá? Então, ver um homem fazendo às vezes um glúteo no cross,
isso tem que começar a ser um pouco mais normal dentro do ambiente de academia, tá? Porque são músculos que, da mesma maneira que a mulher trabalha com muita frequência, o homem também tem que trabalhar com muita frequência. Da mesma maneira que o homem trabalha com muita frequência músculo das costas, a mulher também tem que trabalhar com muita frequência musculatura das costas, né? A mulher ela tem que parar um pouco também com essa questão de pensar, eu não vou treinar, eu vou treinar membro superior, vou ficar muito forte, vou ficar feio. Não tem como você ficar forte de uma hora para outra, então fique tranquila, tá? Pode fazer certos exercícios que são de extrema importância para a melhora do alinhamento da sua coluna, fortalecimento para que você pare de sentir dores, por exemplo, na região lombar e outras coisas. Mulherada às vezes pensa assim, eu não consigo fazer um movimento legal de agachamento, mas você faz um trabalho legal de fortalecimento de lombar? Né? Fica esse o questionamento para você. E da mesma maneira o homem, né? O homem vê lá, treina super bem, braço e tudo mais, só que na hora que ele vai fazer certos exercícios, por exemplo, uma remada curvada, ele não consegue achar uma sustentação e uma base legal para fazer exercício. Mas por que eu não consigo? Você está conseguindo fazer um trabalho legal de fortalecimento de membros inferiores, um trabalho legal de fortalecimento da região lombar? Né? Nem sempre eu consigo ver gente fazendo trabalhos específicos de fortalecimento desses músculos, tá? Isso aí tanto na parte dos homens quanto na parte das mulheres também. Então, temos que quebrar um pouco mais essas barreiras aí, esse preconceito de trabalhar certos músculos que às vezes nós vemos mais as mulheres trabalhando e os homens pensam, eu não posso fazer, tá? E tanto do lado da mulher também, tá? Então, fazer certos exercícios, eles são de extrema importância. A musculação não é só treinar aquilo que a gente gosta, mas temos que treinar aquilo que é necessário, tá? Então, ter essa consciência já vai fazer você desenvolver um bom trabalho, fazer bons treinos. Eu tenho certeza que, consequentemente, com isso, vai fazer você colher muitos frutos positivos ao decorrer da sua vida, tá bom? Eu tenho certeza que as dores elas vão diminuir e todas as outras coisas também. Tensor da face lata. Tá? Então o tensor da face lata, ele, para muitos profissionais aqui, acabam sendo esquecidos, né? Acaba esquecendo desse músculo importantíssimo, onde está ligado aí a alguns problemas também relacionados à questão do joelho, tá bom? Então, a falta do fortalecimento desse músculo, ou esse tecido que nós podemos falar aí, né, faz com que a tensão seja espalhada para outros grupos musculares, e isso fazendo o quê? Com que os nossos músculos sejam sobrecarregados, tá bom? Então, muitas vezes, quando nós temos esse probleminha na questão do tensor da face lata, é o que? É o que vai sanar ele, né? A liberação de pontos gatilho nessa região. Vai ajudar pra caramba para que essa tensão, que muitas vezes o músculo, quando ele tá com esse ponto gatilho, ele jogue para outras regiões e acabe gerando outros problemas, tá bom? Entre eles também a questão do desvio da coluna. Então, um bom trabalho de fortalecimento e também a liberação de pontos gatilhos vai ajudar com que o indivíduo ele consiga sanar também muitos probleminhas aí extra, também a questão da escoliose, beleza? Fabriel, mas o que é a liberação de pontos gatilhos? Normalmente, quando o nosso músculo ele fica muito tenso, tá? Isso aí é um pouco mais puxado da fisioterapia, mas por eu também passar por isso, né? Como as pessoas conseguiram acompanhar ultimamente aí, essa semana foi muito difícil para mim, porque eu travei geral mesmo no meu pescoço. E o problema relacionado à questão de eu ter travado meu pescoço foi o quê? Muito ponto gatilho, ponto gatilho não, nódulo de tensão, né? Muito nódulo de tensão que eu tinha acumulado aqui na região do meu trapézio, e isso fez com que meu pescoço ele travasse, né? Isso então, uma coisa relacionada ao meu trapézio, gerou uma tensão na questão do meu pescoço e vindo para a questão da minha cervical. Então, a questão da liberação desses pontos ajudaram com que eu melhorasse meu pescoço, e hoje eu consegui ganhar uma mobilidade praticamente total aí no meu pescoço sem ter nenhum tipo de dor, tá? Então, isso nós não podemos especificar somente na questão de trapézio, na questão de ombro, das costas, mas os nódulos de tensão, eles podem se espalhar por muitas outras partes do nosso corpo, tá? E a liberação dos pontos gatilho nessa região do tensor da face lata vai fazer com que nós podemos sanar muitos outros problemas aí. Então, olha aí para vocês verem a questão da falta de fortalecimento do músculo psoas, ele pode estar ocasionando aí na vida da pessoa, tá? Então, a questão da falta de equilíbrio. Então, às vezes a gente vê lá uma pessoa na academia, né, fazendo alguns certos exercícios lá,
que o profissional pede, e aí a pessoa vai lá e fala assim, ah, Fabrício, mas eu não consigo fazer, por exemplo, assim, um agachamento búlgaro, né, a variação de afundo búlgaro, ou fazer uma passada, ou fazer um afundo, né, convencional. Então, esses exercícios que exigem um pouco mais do equilíbrio do indivíduo, pode muitas vezes estar ligado à falta de equilíbrio, à questão da falta de fortalecimento do músculo psoas. Tá? Então, profissional, tá? Na hora que você identificar isso no seu aluno, tenta selecionar alguns exercícios que vai trabalhar de uma forma específica e vai fazer com que o seu aluno ele consiga melhorar a questão do seu equilíbrio, tá? Às vezes as pessoas podem falar, será que eu tenho labirintite, Fabriel, que eu não consigo me equilibrar, eu não consigo fazer isso de uma maneira correta? Nem sempre a falta de equilíbrio ela pode estar relacionada à questão da labirintite, tá? Algumas vezes também pode estar relacionada à questão de falta de fortalecimento de alguns músculos, que nós podemos falar aí também que são os músculos estabilizadores de alguns movimentos, tá? Então, o que seriam esses músculos estabilizadores, Fabriel? Músculos estabilizadores, eles servem, como a própria palavra fala, né, estabilizar o nosso corpo em alguns movimentos. Por exemplo, quando nós vamos fazer algum agachamento ou algum exercício assim, vamos falar um agachamento aqui, nós precisamos de músculos estabilizadores para poder ativar, para conseguir fazer o exercício. O que seriam esses músculos estabilizadores? Vou listar alguns aqui. Músculos abdominais, músculos lombares, glúteo, então esses e outros músculos nós podemos aqui estar falando que são músculos estabilizadores que vão ajudar que nós possamos fazer um ótimo agachamento, tá? Então, fortalecimento de alguns músculos aí irão ajudar a gente a ter um bom equilíbrio e consequentemente fazer ótimos exercícios. E sem contar, né, que esse músculo bem fortalecido aí também irá ajudar na questão do tratamento da escoliose, que é o que nós estamos falando aqui, que é o nosso assunto principal. Mas, né, como nós estamos falando aí de alguns músculos, não tem como abordar esses assuntos e não falar algumas outras coisas importantes aí que eu julgo, né, que são de extrema importância e que eu faço muito com os meus alunos para que possa ser feito um bom trabalho e o aluno esteja sempre satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo, ok? Então, basicamente são esses os músculos que eu precisava passar para você hoje, consequentemente falando sobre alguns métodos que eu falei lá no começo do vídeo sobre detecção, né, quando nós vamos detectar a questão da escoliose, coisa simples, tá? Eu tenho certeza que muitas vezes falta na avaliação física a questão da avaliação visual, tá? Tem que ter anamnese, tem que ter a questão de medição, tem que ter a dobra, mas também tem que ter, não pode faltar, gente, a questão da avaliação visual. Muitas vezes as pessoas têm aquele receio, né, de falar assim, mas eu vou ficar parada na frente dele, ele vai ficar me olhando, é uma coisa muito constrangedora. Gente, pode ter certeza de uma coisa, o profissional, na hora que ele está fazendo a avaliação, ele não vai ficar pensando nesse tipo de coisa, né? O profissional é profissional, ele está ali para poder detectar outras coisas de desvios e outras coisas necessárias que ele precisa ver para conseguir fazer um bom trabalho com vocês. Então, sempre quando o profissional ele te pedir alguma coisa, né, a gente fala, na faculdade, a gente aprende ao quê? Gente, avaliação física. Para a mulher, a avaliação física ela tem que ser feita com a mulher usando biquíni e o homem usando sunga. Lógico, né? Nós estamos numa cidade um pouco menor e eu sei que muitas vezes gera um pouco assim de... A pessoa fica um pouco mais sem graça, né, de fazer isso. Então, nós já deixamos um pouco de lado essa questão que normalmente seria muito melhor, né, pro profissional, para ele conseguir fazer uma boa avaliação física, tanto na questão de pegar dobras e circunferências, quanto na avaliação visual, né? Pô, imagina o cara lá, se ele conseguir pôr uma sunga na avaliação física, eu vou conseguir detectar a coluna dele certinho, ter uma visão de questão de referência do seu quadril, as assimetrias no caso do seu ombro. Então isso tudo facilita no trabalho do profissional na hora. Mas como nós já sabemos também que tem muito essa questão, nós acabamos não pedindo isso para o aluno, mas nós só passando aqui para falar para vocês da importância de uma boa avaliação física e a colaboração também do aluno na hora da avaliação. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo.
Estarei postando outras coisas para vocês também ao decorrer da semana. Esse provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou estar falando sobre escoliose com vocês, tá? Então nos próximos vídeos vou estar falando um pouco mais sobre lordose, um pouco mais sobre cifose e estar falando para vocês o que é isso, né? É uma palavrinha um pouco, são palavrinhas, né, um pouco complicadas de falar, mas eu tenho certeza que também muitas pessoas que estarão vendo esse vídeo vão se identificar com aquilo que eu vou estar falando e eu tenho certeza que eu vou poder ajudar vocês de diversas maneiras, tá bom? Então, se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário e até a próxima, galera!